Olá, tudo bem? Prazer, meu nome é Samuel Araújo, sou acadêmico da Faculdade Católica de Direito. Vou apresentar para você agora a atividade avaliativa referente à teoria das janelas quebradas, que é uma teoria que foi desenvolvida na Escola de Chicago por dois grandes teóricos e criminologistas, chamados James Keenan Wilson e George Kelly, que é uma teoria que ela defende o cometimento de infrações penais, ou seja, de crimes e contravenções, que basicamente ela defende que esses crimes e essas contravenções elas estão mais presentes em regiões menos abastadas, em regiões que a impunidade, a desordem e a desocupação das regras de convivências elas são bem maiores, ou seja, são em regiões que não possuem a tutela do Estado e que isso vai estar sempre presente nesse tipo nessas localizações. Para essa teoria, o que eles defendem é que se alguém viola algum bem jurídico ou qualquer outra coisa relacionada do tipo e não é punida, ela meio que serve como um gatilho para que ela possa fazer qualquer outro tipo de ações ou até mesmo cometer algum delito mais grave, justamente porque ela não houve essa punição devida. E esse movimento acabou ganhando muito força, que foi um movimento chamado Lei e Ordem, que ocorreu nos Estados Unidos. Como base, esse movimento estava sendo utilizado a teoria das janelas quebradas, que defenderam a tolerância a pequenas infrações que pode ocasionar a prática de delitos mais graves. E quem abrangiu muito dessa prática foi o prefeito nova-iorquino, responsável pela cidade de Nova York, Rudolph Giuliani, em 1994, pelo qual ele adotou essa tese definida pela teoria das janelas quebradas e criou a questão da política de tolerância zero na cidade, que proíbe qualquer violação de lei, independente do grau ou da gravidade que esse delito foi cometido. Com base nessa teoria das janelas quebradas, psicólogos da década de 60 e pesquisadores resolveram realizar um teste social, pelo qual eles pegaram dois carros exatamente iguais, colocou numa região mais rica e o outro numa região mais pobre. E deixou aquele carro lá, simplesmente parado nessas localizações. O carro, que estava presente na região mais rica, na região mais abastada, simplesmente não houve nenhuma alteração, simplesmente permaneceu intacto. Enquanto o carro, que estava localizado na região mais pobre, na parte menos abastada, ele foi depredado, foi roubado as peças desse carro também, ele foi totalmente desfigurado. O que acabou comprovando algo que eles já estavam prevendo que isso iria ocorrer, que nessas regiões mais pobres, que essas regiões que não têm tanto apoio assim do Estado, que estão mais suscetíveis a crimes, o carro, com certeza, ele iria sofrer alterações. Enquanto nessa região mais rica, pelo qual a criminalidade não é tão presente assim, o carro ia permanecer intacto. Mas claro, a ideia principal deles não era comprovar este fato, mas sim um outro fenômeno, que seria o seguinte: eles prosseguiram com esse teste social e colocou o carro novamente nessa região mais rica, só que com uma diferença. Eles quebraram a janela desse carro e deixou simplesmente lá. Então o que eles fizeram? Pegaram esse mesmo carro e quebraram a janela desse carro e deixou ele na parte rica, na parte mais abastada. O que ocorreu que exatamente eles estavam prevendo. O carro, ele simplesmente foi alvo de furto, roubaram suas peças e houve mais depredação, foi destruído por conta dele já ter se encontrado naquela situação, houve mais degradação por parte das pessoas.
Então, eles chegaram a uma conclusão, que eu creio que esse teste foi feito de forma intencional, né? Já sabendo do resultado, que a conclusão foi deles que a criminalidade, ela não estava presente na pobreza, e sim no desenvolvimento das relações pessoais das pessoas, ou seja, na sua própria natureza humana. Com base nessas, né, com essas bases teóricas dessas constatações que foi feito, que foi vindo a parte da teoria das janelas quebradas, que foi composta pelos pesquisadores e criminologistas James Ken Wilson e George Kelly, que explica uma tendência relacionada a uma comparação a um edifício, que, vamos supor, tem um edifício pelo qual ela se encontrava em situação degradável, situação que as janelas já estavam quebradas. E a tendência desse tipo de edifício é que venham vândalos a ocupá-lo e começar a destruí-lo, e arremessando mais pedras e assim estragando ainda mais aquele edifício que já se encontrava numa situação deplorável. O que quer dizer que essa situação que foi apresentada por esses pesquisadores e criminólogos, que esse tipo de comportamento de destruir o edifício é algo relacionado à desordem, ou seja, que a desordem, que um local que já se encontra em desordem acaba gerando ainda mais desordem. O comportamento antissocial pode gerar vários delitos, pode acarretar vários delitos justamente por conta desse simples comportamento. Então pode existir vários tipos de comparações a essa teoria, como por exemplo, estamos andando na rua e vemos um local cheio de lixo. O que você pode pensar? Que mal tem eu jogar mais um papelzinho de bala neste local? Ou seja, o que eles estavam defendendo que seria o quê? Que essa minha simples atitude pode acarretar ou pode dar início por um simples delito que eu acho que não pode gerar nenhum problema, pode ser um ponto de início a dar um problema ainda maior, ou seja, a incentivar pessoas a cometer delitos realmente graves. Na verdade, tal teoria parece ser muito interessante e bastante convincente, pois de fato a desordem gera desordem. Só que ela não se sustenta, porque vou tentar resolver um problema, mas acaba acarretando problemas e conflitos ainda maiores. Pois isso visa penalizar com prisão aqueles que foram gratuitamente sancionados com a falta de uma estrutura física e social. E por conta desse tipo de política e teoria, no estado de Nova York, as pessoas que, por exemplo, sofriam com problemas alcoólicos, em vez de serem direcionados a clínicas ou a tratamento psicológico, ou até mesmo os alcoólicos anônimos, para prestar os devidos apoios, eles eram já diretamente presos. E existem vários exemplos que podem ser caracterizados e que ocorreram no estado de Nova York justamente por essa política de tolerância zero que foi abordada. Existem vários exemplos de várias situações relacionadas a essa política de tolerância zero. Uma delas, que é as mais famosas, é do caso da Kathy Franklin, uma criança de apenas 6 anos de idade que, normal da idade, ela teve uma birra com a professora e por conta disso ela foi direcionada para uma instituição de saúde mental, além de ser algemada, justamente por conta dessa política que era abordada na época. E essa teoria, se formos analisar a fundo, não é algo que vai resolver 100% os problemas gerados pela sociedade, a parte da criminalidade. Então, por conta desse conhecimento, sabendo disso, autores como Jacinto Nelson de Miranda,
Coutinho e Eduardo Rocha de Carvalho escreveram um excelente artigo afirmando que a teoria norte-americana esqueceu de constatar é que as pedras, às vezes, também vêm de dentro e podem ainda atingir quem estão do lado de fora. Esse ponto ele foi relegado pela teoria porque aqueles que estão do lado de fora não parecem merecer atenção, desde que não façam revide de jogar a pedra de volta. Lamentavelmente, isso nos dias de hoje, o clamor pelo direito penal máximo retrocede até a teoria das janelas quebradas, para colocar a punição, a exclusão, o sentimento de vingança coletivo acima do desejo de ressocializar, ou seja, acima do desejo dessa pessoa ela ter uma segunda chance. Porque nós, como no Estado, não devemos apenas somente condenar, mas também ter a opção de ressocializar essa pessoa na sociedade. Mas por conta dessa sentimento de vingança coletivo, dessa sensação de punição, acabamos retrocedendo novamente para essa teoria das janelas quebradas, que não é uma teoria viável hoje em dia. E que já foi comprovada que não é o método mais eficaz. Na sociedade, e na nossa sociedade hoje em dia, é uma sociedade que não questiona, que deixa de lado que realmente poderia ajudar. Tentar entender por que a primeira janela ela foi quebrada, entender os reais motivos daquele acontecimento. Efetivamente, é difícil tentar entender algo que, ao meio de tantas informações prontas, de tantas vozes, mesmo que falando em nome de tão poucas pessoas, é mais fácil, então, reproduzir. E se esse discurso não atrapalhar o meu conforto, mais fácil ainda. Daí que nascem as pérolas do tipo, é da natureza do ser humano praticar delitos. Ou, essa é a explicação que é mais profunda que os meios de controle podem difundir. Então, com base nessas ideias apresentadas sobre essa teoria, finalizo aqui a minha atividade avaliativa referente à teoria das janelas quebradas, que foi criada. Então, com base nessas ideias apresentadas e na crítica também demonstrada ao decorrer do vídeo, finalizo aqui a minha apresentação referente à teoria das janelas quebradas. Agradeço pela atenção.